Mateus, capítulo número 26, verso número 14, está escrito que então um dos 12, chamado Judas Iscariotes, foi ter com os principais sacerdotes. Algo me chama a atenção neste versículo, porque se Judas era discípulo de Jesus, era um dos 12 discípulos de Jesus, o porquê ou por qual motivo Judas foi ter com os príncipes dos judeus, que naquele tempo eram líderes religiosos que perseguiam Jesus? Eles eram inimigos número 1 de Jesus. Ou seja, todos nós sabemos o que ele foi fazer. Ele foi negociar a entrega do seu mestre, a entrega de Jesus, que todos nós sabemos que foi por 30 moedas de prata. Mas existe algo a mais neste versículo que o Senhor Deus revela para nós. O porquê que Judas foi ter com os inimigos número 1 do seu mestre. O que Judas foi fazer lá? E sabe o que Deus revela aos nossos corações? Que Judas estava se sentindo desconfortável com o senhorio de Jesus. Judas estava se sentindo desconfortável com a passividade de Jesus. Judas naquela época, como muitos judeus, sonhava com a liberdade do seu povo. E quando Jesus aparece, e muitos apontando para ele como se ele fosse o Cristo, e realmente ele foi e é o Cristo, então Judas deposita toda a sua fé em Jesus, no sentido de que ele iria trazer de volta a liberdade para o povo judeu, que naquele momento estava sendo subjugado por Roma. Mas não é isso que acontece, pois Jesus não veio restabelecer um reino terreno, mas todos nós entendemos que Jesus veio restabelecer um reino espiritual. Então Jesus era muito passivo, e quando ele é entregado para a crucificação, acontece o que a Bíblia diz acerca dele: ele foi como ovelha muda para o matador. E essa passividade de Jesus trouxe desconforto para Judas, porque Judas esperava uma revolta da parte de Jesus. Judas esperava que Jesus iria liderar uma revolta contra Roma e assim trazer a liberdade para o povo judeu. E não foi isso que aconteceu. Então Judas se sente desconfortável com a passividade de Jesus. E por isso ele vai ter com os príncipes dos judeus, ele vai ter com os inimigos de Jesus, com os inimigos do seu Senhor. E quando Judas vai ter com os inimigos de Jesus, quando Judas vai ter com os inimigos do seu Senhor, ele dá início ali à sua autodestruição. Porque foi através dessa entrega que Judas foi acometido por um remorso tão grande e que ele veio a cometer o suicídio. Ou seja, quando Judas vai ter com os inimigos de Jesus, quando Judas vai negociar a entrega de Jesus, ele dá início à sua autodestruição. E a gente olhando essa situação, muitas vezes a gente mete a lei em Judas e fala que cara sem vergonha, esse cara era um ladrão, esse cara era um interesseiro, sem pensar que muitas das vezes a mesma coisa acontece comigo e com você. Porque o Evangelho, ele não veio trazer conforto para a nossa carne, mas ele veio trazer desconforto para a nossa carne. E muitas vezes quando nós nos sentimos, assim como Judas, desconfortável com a passividade de Jesus, quando nós nos sentimos desconfortáveis com o Evangelho, a gente vai ter como os inimigos do Evangelho, a gente vai ter como os inimigos de Jesus. E o que significa ir ter como os inimigos do Evangelho? É quando a gente se aplica a práticas que contradizem os ensinamentos de Jesus. É quando a gente se aplica a práticas que vão nos conduzir à destruição, assim como aconteceu com Judas. Que práticas que são essas? São práticas usadas
por Satanás para nos conduzir à perdição, para nos conduzir ao abismo. Que práticas que são essas? Mentira, fofoca, pornografia, prostituição, bebedice, corrupção. Porque tudo isso, por determinado momento, traz conforto para a nossa carne. E o Evangelho nos manda renunciar a tudo isso. E muitas das vezes, quando nos sentimos desconfortável com o Evangelho, porque o Evangelho não vem trazer conforto para a nossa carne, a gente vai ter como os inimigos do Evangelho. A gente vai ter como os inimigos de Jesus. E nos aplicamos essas práticas. Práticas essas que, se não for a misericórdia de Deus, automaticamente vamos sendo destruídos. Nos destruímos pessoalmente, destruímos famílias. E, se for possível, essa destruição alcança até as pessoas que estão ao nosso derredor, o nosso próximo. O Evangelho não vem trazer conforto para ninguém. O Evangelho não vem trazer conforto para a nossa carne. Muitos estão pregando o Evangelho de forma equivocada. Vem para cá que a sua vida vai mudar, visando só a vida material. Vem para cá que Deus vai te dar carro, que Deus vai te dar casa. Vem para cá que a sua vida financeira vai mudar. A primazia do Evangelho não é isso. A primazia do Evangelho é redenção, é Cristo morrendo no nosso lugar na cruz do Calvário, para que a gente tenha livre acesso aos céus. Isso é Evangelho. Evangelho é redenção. Evangelho é salvação. Evangelho é arrependimento, é mudança de vida, é mudança de caráter. Estão pregando por aí um falso evangelho, um evangelho que Jesus nem pensou em mencionar. Se você pegar os 4 evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, um evangelho de portas largas, sendo que Jesus falou totalmente o contrário. Ele disse: no mundo você vai ter muita aflição, mas ele termina dizendo: tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Ou seja, o que ele está dizendo é o seguinte: se vocês estiverem em mim, se o ramo estiver na videira verdadeira que é Jesus, nós também vamos vencer. Se você estiver em Jesus, o sofrimento aqui nessa terra é inevitável para quem quer viver uma vida espiritual, mas se você estiver em Jesus, você vai vencer. A palavra do Senhor diz que aquele que perseverar até o fim será salvo. Aleluias! Louvado seja o nome do Senhor. O Evangelho não nos traz conforto para a carne. Na certa feita, um dia desse, um menino entrou na minha barbearia e me pediu uma frase. E eu fiquei meditando um pouco antes de dizer a frase para ele. E Deus então me deu a frase. A frase é a seguinte: o Evangelho não nos traz conforto para a nossa carne, mas nos trará conforto eterno para a nossa alma. Essa é a frase que resume essa curta mensagem. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Romanos, ele vai dizer: as aflições do tempo presente não vão se comparar com a glória de que há de se revelar no porvir. Ou seja, vamos sofrer aqui, vamos ser perseguidos aqui, mas tudo que a gente sofrer aqui não vai se comparar de forma nenhuma com o que Deus tem preparado para cada um de nós. Receba essa palavra no nome de Jesus. Amém.